Você já se perguntou por que, mesmo sendo adulto, ainda se sente inadequado, insuficiente, como se nada do que faz fosse bom o suficiente? Por que sua voz interior crítica é tão cruel, tão implacável, que às vezes você nem consegue reconhecer de onde ela vem? Por que, mesmo conquistando sucessos externos, ainda existe um vazio profundo, uma sensação de que você não é digno de amor, de respeito, de felicidade? A verdade que vou revelar hoje é devastadora, mas libertadora. Sua baixa autoestima não é culpa sua, não é fraqueza de caráter, não é falta de força de vontade, não é porque você não se esforça o suficiente. Sua autoestima foi deliberadamente, sistematicamente destruída por pessoas que deveriam ter sido suas maiores protetoras, sua família, e hoje, usando as descobertas revolucionárias de Carl Jung sobre a psicologia familiar e os padrões transgeracionais, vou te mostrar exatamente como isso aconteceu e, mais importante ainda, como você pode finalmente se libertar desse condicionamento tóxico. Meu nome é, e há mais de 20 anos, estudo os padrões familiares disfuncionais e como eles moldam nossa psique adulta. Durante esse tempo, analisei milhares de casos de pessoas que chegaram até mim com autoestima despedaçada, sem entender como famílias que as amavam puderam causar tantos danos psicológicos profundos. E o que descobri, baseado nos trabalhos pioneiros de Carl Jung sobre dinâmicas familiares inconscientes, vai chocar você e ao mesmo tempo explicar finalmente por que você se sente da forma que se sente. Carl Jung foi revolucionário ao descobrir que as famílias não são apenas grupos de pessoas que vivem juntas por laços sanguíneos. Elas são sistemas psicológicos complexos, carregados de traumas não processados, expectativas inconscientes e padrões de comportamento que são transmitidos de geração em geração, como uma herança invisível. Jung chamou isso de inconsciente familiar. Uma rede de complexos, traumas e padrões destrutivos que são passados dos pais para os filhos sem que ninguém tenha consciência do que está acontecendo. Primeira verdade brutal que preciso te revelar é que a maioria dos pais destrói a autoestima dos filhos não por malignidade, mas por inconsciência. Eles reproduzem automaticamente os mesmos padrões tóxicos que destruíram sua própria autoestima quando eram crianças. Jung descobriu que quando traumas e feridas emocionais não são processados conscientemente, eles se tornam como vírus psicológicos que infectam as próximas gerações. Seus pais provavelmente foram vítimas dos mesmos padrões destrutivos que depois aplicaram em você, criando um ciclo intergeracional de trauma que pode durar décadas ou até mesmo séculos dentro de uma linhagem familiar. Jung identificou que existem arquétipos familiares específicos que são tóxicos para o desenvolvimento da autoestima infantil. O primeiro e mais devastador é o que ele chamou de pai tirano ou mãe devoradora. Figuras parentais que, devido aos próprios traumas não resolvidos, usam os filhos como extensões de si mesmos ou como objetos para satisfazer suas necessidades emocionais não atendidas. Esses pais não conseguem ver os filhos como seres humanos separados e únicos. Em vez disso, os veem como reflexos de si mesmos, como oportunidades de reviver sua própria infância ou como meios para alcançar a validação e o sucesso que nunca conseguiram. Quando você era criança, sua psique era como uma esponja absorvendo tudo do ambiente ao seu redor. Cada olhar de desaprovação, cada comentário crítico, cada vez que seus pais demonstraram que você não era bom o suficiente, cada momento em que suas necessidades emocionais foram ignoradas ou minimizadas, tudo isso foi sendo gravado em camadas profundas do seu inconsciente, formando o que Jung chamou de complexo de inferioridade. Este complexo se tornou como um vírus mental que contaminou sua autoimagem
e continuou crescendo e se fortalecendo ao longo dos anos, mesmo quando você já não estava mais sob a influência direta de sua família. Jung descobriu algo perturbador. Pais emocionalmente imaturos frequentemente usam os filhos como containers para suas próprias emoções não processadas. Isso significa que quando seus pais estavam frustrados, com raiva, tristes ou ansiosos, inconscientemente descarregavam essas emoções em você. Você pode ter crescido acreditando que era responsável pelos sentimentos de seus pais, que tinha que ser perfeito para mantê-los felizes, que sua existência era um fardo ou uma fonte de problemas. Essa dinâmica tóxica criou uma base emocional completamente distorcida sobre seu valor como pessoa. A segunda forma como sua família destruiu sua autoestima foi através do que Jung chamou de invalidação sistemática da individualidade. Muitas famílias, especialmente aquelas presas em padrões disfuncionais, não conseguem tolerar que os filhos sejam diferentes deles, tenham opiniões próprias ou expressem sua personalidade única. Qualquer tentativa que você fez de ser autenticamente você mesmo, suas preferências, seus sonhos, sua forma natural de ser, foi criticada, ridicularizada ou simplesmente ignorada. Você aprendeu que para receber amor, ou pelo menos evitar rejeição, precisava suprimir sua verdadeira personalidade e se tornar quem seus pais queriam que você fosse. Jung observou que esse tipo de invalidação cria o que ele chamou de falso self, uma personalidade artificial que desenvolvemos para sobreviver no ambiente familiar tóxico. O problema é que quando suprimimos nossa verdadeira essência por tanto tempo, perdemos contato com quem realmente somos. Desenvolvemos uma autoestima baseada em performances e aprovação externa, nunca em autoaceitação genuína. Isso explica por que, mesmo quando você consegue sucessos externos, ainda se sente vazio por dentro, porque esses sucessos foram conquistados pelo seu falso self, não por quem você realmente é. A terceira maneira devastadora como sua família atacou sua autoestima foi através de comparações constantes. Jung descobriu que famílias disfuncionais frequentemente colocam os filhos em competição uns com os outros ou fazem comparações cruéis com outras crianças, criando um ambiente onde o amor e a aceitação são condicionais ao desempenho. Você pode ter crescido ouvindo frases como: "Por que você não pode ser mais como seu irmão? Olha como fulano é inteligente. Por que você não consegue ser assim?" Ou "Você sempre foi o mais difícil da família." Essas comparações não apenas destroem a autoestima, mas também criam feridas relacionais profundas que afetam sua capacidade de formar vínculos saudáveis na vida adulta. Jung também identificou um padrão particularmente tóxico que chamou de parentificação, quando pais emocionalmente imaturos forçam os filhos a assumir responsabilidades emocionais que não são apropriadas para sua idade. Você pode ter sido forçado a ser o cuidador emocional de seus pais, o pequeno adulto que tinha que resolver problemas familiares, ou o confidente que ouvia problemas adultos que uma criança nunca deveria ter que processar. Essa inversão de papéis rouba a infância da criança e cria uma base emocional onde ela aprende que seu valor está em cuidar dos outros, nunca em cuidar de si mesma. O que torna essa situação ainda mais confusa e devastadora é que muitas vezes esses padrões tóxicos são mascarados como amor ou preocupação. Seus pais podem ter genuinamente acreditado que estavam te ajudando quando criticavam constantemente, quando estabeleciam padrões impossíveis de perfeição ou quando invalidavam seus sentimentos. Jung percebeu que essa é uma das formas mais insidiosas de abuso psicológico. Quando comportamentos destrutivos são apresentados como cuidado ou proteção, a criança não consegue identificar que está sendo machucada e frequentemente culpa a si mesma pelos sentimentos ruins que experimenta.
Jung descobriu que famílias disfuncionais frequentemente operam a partir do que ele chamou de mitos familiares, narrativas distorcidas sobre como a família funciona, que servem para manter o sistema disfuncional intacto. Você pode ter crescido ouvindo mitos como nossa família é muito unida, sempre apoiamos uns aos outros, ou somos diferentes das outras famílias, enquanto na realidade a dinâmica familiar era tóxica, abusiva ou negligente. Esses mitos criam uma distorção da realidade que torna ainda mais difícil para você entender por que se sente tão mal. Porque você foi ensinado que sua família era boa ou normal. Uma das descobertas mais importantes de Jung foi que crianças que crescem em ambientes emocionalmente tóxicos desenvolvem o que ele chamou de lealdade invisível aos padrões familiares destrutivos. Mesmo quando você se torna adulto e, teoricamente, tem liberdade para fazer escolhas diferentes, existe uma força inconsciente que o mantém preso aos mesmos padrões que o machucaram. Isso explica por que você pode continuar sabotando relacionamentos, escolhendo parceiros que o tratam mal ou reproduzindo as mesmas dinâmicas tóxicas que vivenciou na infância. Não porque você quer, mas porque essa é a única forma de amor que seu inconsciente reconhece como familiar. Jung também observou que famílias disfuncionais frequentemente criam o que ele chamou de papéis fixos para cada membro da família. Rótulos que definem e limitam como cada pessoa pode se comportar dentro do sistema familiar. Você pode ter sido rotulado como o problemático, o sensível demais, o que nunca vai conseguir nada, o responsável ou o artista sonhador que não entende a vida real. Esses rótulos se tornam como camisas de força psicológicas que limitam seu potencial e mantêm sua autoestima em níveis baixos, porque você internalizou essas identidades limitantes como verdades sobre quem você é. A quarta forma como sua família destruiu sua autoestima foi através da negligência emocional, talvez a mais sutil e devastadora de todas. Jung descobriu que muitas crianças sofrem traumas profundos, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Se seus pais eram emocionalmente indisponíveis, se não conseguiam sintonizar com suas necessidades emocionais, se não validavam seus sentimentos ou não ofereciam o suporte emocional que você precisava, isso criou um vazio profundo em sua alma. Você aprendeu que suas emoções não importavam, que suas necessidades eram um incômodo, que você tinha que ser autossuficiente emocionalmente desde muito cedo. Jung identificou que a negligência emocional é particularmente devastadora porque é invisível. Não há marcas físicas, não há eventos dramáticos para apontar, apenas uma ausência constante de nutrição emocional que deixa a criança se sentindo vazia, inadequada e sem valor. Crianças negligenciadas emocionalmente frequentemente crescem acreditando que são sensíveis demais, que seus sentimentos são exagerados ou inapropriados e aprendem a suprimir suas necessidades emocionais para evitar rejeição ou abandono. Jung também descobriu que famílias disfuncionais frequentemente operam a partir de segredos tóxicos, verdades sobre a família que nunca podem ser faladas ou reconhecidas. Esses segredos podem incluir vícios, abuso, problemas mentais, traumas não processados ou simplesmente a realidade de que a família não é tão funcional quanto pretende ser. Crescer em um ambiente cheio de segredos tóxicos ensina à criança que a verdade é perigosa, que sentimentos genuínos devem ser escondidos e que a autenticidade ameaça a estabilidade familiar. Isso cria uma base emocional onde você aprende a desconfiar de suas próprias percepções e sentimentos. A quinta maneira como sua família atacou sua autoestima foi através do que Jung chamou de triangulação, quando pais usam os filhos como peças em seus próprios conflitos relacionais. Você pode ter sido forçado a escolher lados em brigas entre seus pais,
usado como mensageiro para comunicações que seus pais não queriam ter diretamente, ou colocado na posição impossível de tentar manter a paz familiar. Essa dinâmica ensina à criança que seu valor está em sua utilidade para resolver problemas adultos e cria uma ansiedade crônica sobre relacionamentos e conflitos. Jung observou que crianças trianguladas frequentemente desenvolvem o que ele chamou de hipervigilância emocional, uma necessidade compulsiva de monitorar constantemente o humor e as emoções dos outros para tentar prevenir conflitos ou explosões emocionais. Se você se encontra constantemente lendo o ambiente quando entra em uma sala, se sente responsável pelas emoções de outras pessoas ou se torna ansioso quando percebe tensão entre outros, provavelmente foi triangulado em conflitos familiares durante sua infância. Jung também identificou que famílias tóxicas frequentemente usam a culpa e o medo como ferramentas de controle. Você pode ter crescido ouvindo mensagens como: depois de tudo que fizemos por você, você vai me matar do coração. Se você fizer isso, vai destruir nossa família. Ou, pessoas boas não fazem esse tipo de coisa. Essas mensagens criam uma culpa tóxica que se torna parte da sua identidade, fazendo você se sentir responsável pela felicidade e bem-estar de todos ao seu redor, exceto de si mesmo. A sexta forma de destruição da autoestima acontece através do que Jung chamou de invalidação de limites. Famílias disfuncionais frequentemente não respeitam a individualidade e os limites pessoais dos filhos. Isso pode se manifestar através de invasões de privacidade, desrespeito às preferências pessoais, forçar participação em atividades que a criança não quer, ou simplesmente não reconhecer que a criança é um ser humano separado com direitos e necessidades próprias. Crescer sem limites saudáveis ensina que você não tem direito de dizer não, que suas preferências não importam e que você deve estar sempre disponível para atender às necessidades dos outros. Jung descobriu que a ausência de limites saudáveis na infância cria adultos que têm extrema dificuldade em estabelecer e manter limites em relacionamentos. Você pode se encontrar constantemente fazendo coisas que não quer fazer, dizendo sim quando quer dizer não, ou se sentindo culpado toda vez que tenta priorizar suas próprias necessidades. Isso mantém sua autoestima baixa porque você nunca aprende a valorizar e proteger seus próprios interesses. Jung também observou que famílias tóxicas frequentemente operam a partir de extremos emocionais, alternando entre períodos de aparente harmonia e explosões de caos emocional. Você pode ter crescido pisando em ovos, nunca sabendo que humor encontraria quando chegasse em casa, vivendo em constante estado de hipervigilância e ansiedade. Esse ambiente de imprevisibilidade emocional cria um sistema nervoso cronicamente ativado e ensina que o mundo é fundamentalmente inseguro e imprevisível. A sétima maneira como sua autoestima foi destruída foi através da competição forçada dentro da família. Jung identificou que muitas famílias disfuncionais colocam os filhos em competição constante uns com os outros por amor, atenção ou recursos limitados. Em vez de haver amor abundante para todos, cria-se uma mentalidade de escassez onde você tem que ganhar o direito de ser amado sendo melhor, mais obediente, mais bem-sucedido que seus irmãos. Essa dinâmica destrói a capacidade de formar relacionamentos colaborativos e cria uma autoestima baseada em comparação e competição constantes. Jung também descobriu que famílias tóxicas frequentemente têm regras implícitas sobre emoções que são permitidas e quais são proibidas. Você pode ter crescido aprendendo que raiva é sempre inaceitável, que tristeza é fraqueza, que medo deve ser escondido, ou que alegria demais é inapropriada.
Essas regras emocionais criam uma fragmentação interna, onde partes de sua experiência humana natural são rejeitadas e suprimidas, levando a uma autoestima baseada apenas nas partes de você que eram aceitáveis para sua família. A oitava forma de destruição acontece através do que Jung chamou de projeção de sombra. Pais que não processaram seus próprios traumas e aspectos sombrios frequentemente projetam essas características rejeitadas em seus filhos. Se seus pais tinham raiva não resolvida, podem ter projetado que você era agressivo ou problemático. Se tinham vergonha não processada, podem ter projetado que você era embaraçoso ou inadequado. Essas projeções se tornam parte da sua identidade, porque crianças naturalmente internalizam as percepções dos pais como verdades sobre si mesmas. Jung observou que projeções parentais são particularmente devastadoras, porque a criança não tem estrutura psicológica desenvolvida para questionar ou rejeitar essas percepções distorcidas. Se seus pais consistentemente o viam de forma negativa, como preguiçoso, burro, problemático, sensível demais, você internalizou essas percepções como fatos sobre quem você é, mesmo quando elas não tinham base na realidade. A nona maneira como sua autoestima foi atacada foi através da instrumentalização, quando pais usam os filhos como ferramentas para satisfazer suas próprias necessidades não atendidas. Você pode ter sido usado como confidente emocional, como fonte de validação, como extensão do ego parental ou como meio de alcançar sucesso vicário. Quando uma criança é tratada como instrumento, em vez de ser humano com necessidades próprias, ela aprende que seu valor está em sua utilidade para outros, não em sua existência inerente como pessoa. Jung identificou que a instrumentalização é particularmente confusa para crianças, porque frequentemente vem disfarçada de proximidade especial ou relacionamento único com os pais. Você pode ter se sentido escolhido ou especial por ser o confidente de um pai, sem entender que estava sendo colocado numa posição inapropriada, que roubava sua infância e criava responsabilidades emocionais impossíveis para uma criança carregar. A 10ª forma de destruição da autoestima acontece através da negação da realidade, ou gaslighting familiar. Jung descobriu que famílias disfuncionais frequentemente negam, minimizam ou distorcem eventos traumáticos, forçando a criança a questionar suas próprias percepções e memórias. Você pode ter sido ensinado que coisas que claramente aconteceram nunca aconteceram, que seus sentimentos sobre eventos reais eram exagerados, ou que sua versão dos fatos estava errada. Esse tipo de manipulação da realidade é devastador para a autoestima, porque ensina a criança a desconfiar de suas próprias percepções, sentimentos e memórias. Se você não pode confiar em suas próprias experiências, como pode desenvolver um senso sólido de identidade e autoestima? Jung observou que crianças que passam por gaslighting consistente frequentemente desenvolvem uma ansiedade crônica sobre sua própria sanidade mental e capacidade de discernimento. Jung também identificou que famílias tóxicas frequentemente operam a partir de duplos vínculos, situações onde qualquer escolha que a criança faça resulta em punição ou crítica. Você pode ter sido criticado por ser muito independente e também por ser muito dependente, por expressar emoções e também por suprimi-las, por ter sucesso, está se achando, e por fracassar, é um fracassado. Esses duplos vínculos criam uma paralisia emocional, onde a criança aprende que não há forma certa de ser, levando a uma autoestima cronicamente baixa. Agora que você entende como sua autoestima foi sistematicamente destruída, Jung oferece esperança através do conceito de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, separado dos padrões familiares tóxicos.
A individuação exige que você primeiro reconheça e processe conscientemente os traumas e padrões que foram implantados em você durante a infância. O primeiro passo para curar sua autoestima é o que Jung chamou de diferenciação. Aprender a separar sua identidade verdadeira das identidades que foram impostas sobre você pela família. Isso significa questionar todas as crenças que você tem sobre si mesmo, especialmente as negativas, e perguntar: isso é realmente verdade sobre mim ou é algo que internalizei da minha família? Jung enfatizou que o processo de cura exige que você pare de buscar validação das mesmas pessoas que destruíram sua autoestima em primeiro lugar. Muitos adultos ficam presos tentando finalmente conseguir a aprovação dos pais tóxicos, sem perceber que essa busca mantém o ciclo de baixa autoestima ativo. A verdadeira cura vem quando você aprende a validar a si mesmo baseado em seus próprios valores e percepções, não nas expectativas familiares. Jung também descobriu que a cura da autoestima destruída pela família frequentemente exige um período de luto, lamentando a família que você nunca teve, os pais que você mereceu, mas não recebeu, e a infância que foi roubada de você. Esse luto é necessário para que você possa finalmente soltar a esperança de que sua família magicamente se transforme e te dê o amor incondicional que você sempre precisou. O processo de individuação também exige que você aprenda a estabelecer limites saudáveis com membros da família tóxicos. Jung observou que muitos adultos continuam permitindo que suas famílias os maltratem porque sentem culpa, obrigação ou medo. Aprender a dizer não, a proteger sua paz emocional e a priorizar sua saúde mental é essencial para reconstruir uma autoestima saudável. Jung enfatizou que o objetivo final não é se vingar de sua família ou cortá-los completamente da vida, embora às vezes isso seja necessário, mas sim se libertar emocionalmente dos padrões tóxicos para que você possa finalmente viver autenticamente. Quando você para de reagir automaticamente aos gatilhos familiares e começa a responder conscientemente, baseado em seus próprios valores, você recupera seu poder pessoal. A reconstrução da autoestima também exige que você aprenda a reparentar a si mesmo, dando para sua criança interior ferida o amor, aceitação e validação que seus pais não foram capazes de oferecer. Jung descobriu que quando fazemos isso conscientemente, podemos literalmente revirar nosso cérebro e criar novas bases emocionais mais saudáveis. Finalmente, Jung ensinou que a maior vingança contra uma família tóxica é viver uma vida plena, autêntica e feliz. Quando você quebra os padrões destrutivos e cria uma vida baseada em amor próprio e autoaceitação, você não apenas se cura, mas também interrompe a transmissão desses padrões para as próximas gerações. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se finalmente entendeu por que sua autoestima foi destruída e sente esperança de que pode ser reconstruída, compartilhe com outras pessoas que podem estar passando pela mesma jornada de cura. E se inscreva no canal para continuar explorando como podemos nos libertar dos padrões familiares tóxicos e criar vidas baseadas em autenticidade e amor próprio.